quarto ano de engenharia. O quarto ano de engenharia na USP, né, em São Carlos, é o que você tem aula de manhã à tarde, pelo menos 2 dias à noite. É o pior ano que tem, aquelas matérias maravilhosas, entende? Que você, né, você dá vontade de olhar aquilo, o que é isso aqui, né? E aí começamos, né, com um grupo e tal, e o Bill Asbury foi indicado para ser o diretor do Congresso Missionário. Mas o Bill tinha um conceito de discipulado, né? E aí juntou-se, né, o pessoal da ABU, e eu lembro disso, porque houve muita discussão, né, talvez o Valdir lembre disso, e ele falava, nós somos um movimento, eu aceito, mas somos um movimento estudantil, então eu quero ter um vice-diretor estudante. Para vocês imaginem, né, eu entrando em pouco tempo na ABU, né, aí vem Valdir, Dito, né, e começa a fazer algumas reuniões com o pessoal da América Latina, Samuel Escobar, René Padilha, entende? Então você cai de paraquedas no meio desse pessoal olhando, né, e discutindo o Congresso Missionário, tentando formar o Congresso Missionário, o que tinha que ter, o que nós tínhamos que apresentar, qual era o conceito, né, que nem já foi falado aqui, né, o Roberto falou naquela gravação, né, de mudar o conceito da sua vida profissional e tudo isso, né. Então, numa das reuniões que estavam, né, lá em São Carlos, né, com todo o pessoal, o René estava e o Bill falou, olha, ele precisa pegar avião e Viracopos, você pode levar ele? Eu peguei o carro e fui levando, né? Eu falei, estou com um cara que é bom, todo mundo fala que ele é bom e vou perguntar para ele, né? O meu desejo do meu coração naquele momento, né? E eu falei para ele, estou querendo, eu lembro até hoje no banco sentado no aeroporto de Viracopos, né? Estou querendo largar engenharia e fazer teologia para ser missionário, né? Eu falei, agora ele vai dar meu apoio, ótimo, isso é visão, é errado, você não deve fazer isso. Eu sentei para trás e falei, como? Né? O espanhol, me entendi mal o espanhol. Né? E ele falou, você está na universidade porque Deus te colocou lá. Acabe o primeiro teu curso, e eu falei isso hoje, nessa semana para alguém, acabe o teu curso, depois se você achar o chamado para ser missionário, teologia, você vai fazer isso. Né? Então, aquilo ficou, né, eu voltei, confesso a vocês, frustrado com essa cara dirigir. Né? Aí, começa o ano, a preparação do Congresso cada vez mais incentivada, e naquela vez tinha apostilas que foram enviadas para o Brasil inteiro, mais de 6.000 apostilas, e tinha que responder. A tua resposta, você recebia a segunda apostila, aí você respondia, aí você podia se inscrever no Congresso Missionário. Né? Entende? Foi um processo muito grande. E a gente participa, né? A gente participando disso tudo e vendo essas coisas, e aí você vai conversando com, né, os irmãos que estavam organizando, né? E aí já vem Cileda, vem Tonica, né, e esse pessoal todo se preparando, todos assessores, né, e o único estudante, né, moleque nesse meio era eu. Né? E aí a coisa foi se abrindo. Né? E com o Congresso Missionário, irmão, né, com todas as discussões que nós tivemos, né, e eu lembro muito bem a primeira palestra que foi do reverendo Robert Grant, né, que ele falava a maneira que nós tínhamos que mudar a visão de como fazer missão. Aquela maneira de fazer missão, pegando dinheiro da igreja, pegando isso, não ia sobreviver no mundo, né, cada vez mais industrializado, cada vez mais com diferenças apologéticas e tal. E depois os seminários que nós estamos e tudo. Então eu vi naquele congresso missionário que a visão, né, que eu estava tendo de missionário estava errada. Né? O que eu devia ser o quê? Usar a minha profissão para a missão. Né? E não ser um missionário usando uma profissão. Né? E essa mudança para mim foi muito forte, no sentido de que, o que eu vou fazer depois, né? E vocês sabem que hoje, né, ser engenheiro, né, eu sou engenheiro mecânico, né, fui trabalhar, né, com uma empresa no qual eu estou até hoje, e usando a engenharia. Mas no meio empresarial, né, aí às vezes a gente tem muita discussão, né, é um meio que é muito, digamos assim, é difícil dizer, mas é muito mais difícil, podre. Tem muita coisa que acontece que você não tem controle. Tem sobre suborno, né? Tentativa de suborno, tentativa de degradação do teu produto, do teu trabalho, né?
Mas aquilo foi chamando de tal maneira que falou, esse é o meu trabalho, essa é a minha missão, de mostrar que eu posso usar a minha profissão, né, de uma maneira correta, de uma maneira ética, para que os outros vejam que não é todo empresário é igual, né? Que não é todo empresário faz a mesma coisa da mesma maneira, né? E uma coisa importante nesse trajeto, nessa vida, né, que o Senhor foi mostrando também de a gente poder ajudar outros irmãos que também eram, né, trabalhando profissionalmente e tinham esse mesmo problema, né? E eu creio que do Congresso Missionário de 76, né, talvez falha minha, né, saíram 2 empresários, né, que continuam até hoje, que é o Roberto Costa, que vocês viram aqui, né, e eu, e a gente às vezes trocava figurinha, né, entende? De tentar ver como é que é possível você, num mundo de negócio, fazer as coisas certas, né. E o Senhor foi dando graças a Deus a isso, né, graças a Deus a gente conseguiu, inclusive, né, transferir isso para uma empresa do exterior também, tá? E mostrar, porque era uma empresa de irmãos canadenses que vendiam no Brasil, mas eles tinham um medo, né? O Brasil é corrupto, fazer negócio no Brasil é difícil. E você escuta aquilo e fala, mas eu não sou corrupto, né? Por que você não quer fazer negócio comigo, né? Então, aí eu via o meu chamado, né? Eu tenho que ficar firme, né, no meu chamado, que é usar a minha empresa, a minha missão, não somente para ajudar outros, ter famílias, dar emprego, dar serviço a outros, né, e tratar bem, né, com justiça a todos, né. Aí teve a oportunidade de termos um contato com uma família do Canadá, e aí, né, por uma fita cassete que o reverendo Robert Grant mandou para eles, já quando ele já estava doente, né, com câncer, porque ele morreu 4 anos depois do congresso, né. Entende? E o casal lá fora, ok, vamos fazer. E aí, usando a profissão, eu tive a oportunidade, irmão, e aí, né, se concretizando, vendo a coisa se concretizar, de fazermos um acordo técnico e começar a vender para Vale do Rio Doce. Chamava-se Vale do Rio Doce naquela ocasião e era estatal. E a gente com medo que ia dar problema, né? Mas o Senhor foi tão bondoso, porque esse acordo a gente fez, teve diversos processos. Mas eu vou pagar royalties. Mas o que eu vou? Como é que eu vou pagar royalties? Não, o royalties vai ficar para missões no Brasil. Entende? Então eu usava o meu trabalho, dava trabalho para outros, fomos fazer negócio com a Vale, irmãos, por incrível que pareça, o projeto Carajás naquela ocasião teve 3 pessoas que compraram 2,5 bilhões de dólares. 3 pessoas. E no dia de assinar o contrato, né, um deles falou assim, se tiver um cafezinho dentro desse envelope, tira, você não tem que pagar nada para ninguém. Né? E a gente falou, não tem. Né? E o cara não acreditava. Entende? E aí que é a coisa mais difícil, que você tem, né, usando a tua profissão, crendo naquilo que o Senhor manda, e o cara fala, como é que você não acredita em mim? Né? Estou falando isso, né? E o pior de tudo é que um deles era presbiteriano e não falou nada. Né? E quase bato no cara depois, né? Entende? Porque eu estou presbiteriano, né? Então, agora não conta mais para o pessoal ler o resto do capítulo também. Então, irmãos, é muito importante, só voltar a isso, que às vezes você pense ir para um caminho, o Senhor te põe num outro caminho e o mundo muda tudo. Tá? E estejam abertos para escutar isso que o Senhor está falando. Né? Eu tive a oportunidade de falar com 2 pessoas sobre isso aqui nesse congresso. Né? Que nem o Valdir disse, né? É uma alegria estar aqui vendo você, né? E vendo que a pessoa está enfrentando, depois de tantos anos, o mesmo dilema que eu enfrentei. Né? E eu posso dizer, tem saída e tem solução. Glória a Deus.